Bom, do Rio para Brasília, os governistas querem mais categorias no auxílio caminhoneiro. A gente recebe aqui a repórter Paula Cuenca. Paula, há muita pressão já na Câmara para incluir novos grupos nesse benefício? Pois é, esse assunto ele ainda vai ser debatido pelo Senado Federal, mas os deputados que são da base governista já falam, inclusive, sobre a possibilidade de ampliar esse possível auxílio caminhoneiro, que a gente ainda nem tem definido qual o valor que seria de fato, para quantas pessoas seria pago esse auxílio também, mas para poder incluir, por exemplo, motoristas de aplicativo e também taxistas. Inclusive, a partir das 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, já vai começar uma reunião, inclusive, na residência oficial, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto com líderes do Senado, para justamente debater essa PEC, que vai tratar tanto da possibilidade dos governadores zerarem o ICMS para os combustíveis e receberem uma compensação da União, e também a definição desse voucher, desse auxílio para os caminhoneiros. Existe um debate a respeito do valor que poderia ficar esse auxílio, podendo chegar até R$1.000 por caminhoneiro. E o número de caminhoneiros que poderiam ser beneficiados está entre 650 mil a 900 mil caminhoneiros autônomos. O Ministério da Economia prevê que cerca de R$5 bilhões devem ser gastos com essas medidas, que devem ficar fora, inclusive, do teto de gastos. Aquela regra que foi incluída ainda em 2016 a respeito do governo só poder gastar em um ano com orçamento aquilo que já foi gasto no ano anterior com a correção da inflação. Então, todos esses debates ainda continuam acontecendo para ter um primeiro debate, uma primeira votação dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição no Senado Federal, mas na Câmara dos Deputados o assunto também já repercute e os deputados que são da base do governo já estão falando sobre outros incrementos que podem ser colocados ainda nessa medida. Ficamos aguardando essas costuras no Congresso Nacional. Paula Cuenca, de Brasília, gerando os nossos comentaristas, começando por você, Diogo Schelp. Esse é um debate que vai permear em relação a essa alta dos combustíveis. Agora, é saber se o governo teria recursos para pagar os caminhoneiros, não é, Diogo? Pois é, o que a gente tem visto aí é uma série de propostas para segurar aí os ânimos, principalmente das categorias mais afetadas pela alta dos combustíveis, mas são propostas que, obviamente, prevêem e necessitam de aportes volumosos de dinheiro, de recursos públicos, o que significa basicamente dinheiro dos impostos. Então, é tirar de um lugar para colocar em outro. Isso, obviamente, não resolve o problema do preço dos combustíveis, que afeta de forma bastante universal toda a cadeia de preços no país. A gente precisa lembrar o seguinte: os aliados do governo sempre fazem críticas à Argentina de maneira muito justa, por exemplo, em relação às políticas de subsídios que os governos argentinos de esquerda geralmente costumam adotar e que têm impactos bastante negativos para a economia. Então, a gente viu, por exemplo, aqui no Jornal da Manhã, a notícia do desabastecimento de diesel na Argentina. Isso é reflexo de uma política justamente de tentar conter artificialmente a alta no preço dos combustíveis. E o resultado é esse: desabastecimento de diesel, dificuldade para fazer transportes, paralisação de caminhoneiros. No Brasil, fazer isso teria um resultado muito parecido. Quer dizer, impor à Petrobras uma proibição ou uma retração de altas de combustíveis, de reajustes necessários para acompanhar o preço internacional, poderia também levar a um risco parecido. Lembrando que cerca de 20% ou 25% do diesel no Brasil é comercializado, é importado pelo setor privado. Ou seja, esse setor, ao ter que acompanhar os preços da Petrobras, não teria um incentivo, não teria condições de fazer a importação desse combustível. Então, isso deixaria só para a Petrobras esse ônus, né, de fazer essa importação a preços menores, praticamente subsidiados, e isso poderia levar, então, ao desabastecimento. Então, não é uma solução fácil, não existe solução fácil para esse problema. E, muitas vezes, soluções que parecem mais fáceis e são populistas levam a um impacto na economia ainda pior mais para frente. Salles, que lição a gente poderia tirar da Argentina com relação ao assunto dos caminhoneiros, o país que já vive a greve por lá, e como será que o governo poderia arcar com esses cerca de R$4 bilhões para pagar até R$1.000 para ao menos 900 mil profissionais da área em uma única parcela? Olha, o Schelp tem razão em relação à intervenção
na companhia para fazer o preço baixar artificialmente. Mas há outros mecanismos, né? Primeiro, aquilo que já foi adotado, o governo federal reduziu os impostos federais, zerou o imposto federal. Os estados, por sua vez, também têm condições de fazer o mesmo através dessa medida que foi aprovada e nem precisaria dessa compensação, porque os estados estão com bastante caixa. Então, poderiam fazer isso sem sequer ter a compensação que foi exigida de uma parte das eventuais perdas de arrecadação. Mas há um terceiro importante ponto, que é o seguinte: uma parcela do lucro da Petrobras no primeiro trimestre, o lucro foi de 44 bilhões, uma parte disso vai para o governo federal, em razão do lucro que a Petrobras está tendo com essas oscilações do petróleo, né, dos derivados, enfim. O que pode o governo fazer? Pode reverter uma parte desse lucro que ele próprio, o governo, recebeu em razão da lucratividade da Petrobras, pode reverter em pagamento, por exemplo, desse recurso, desse auxílio aos caminhoneiros. Da mesma forma, para o gás que atinge em cheio o consumidor de baixa renda. Então, seja no gás ou no diesel, o recurso oferido, o lucro oferido pelo governo na qualidade de acionista controlador da Petrobras pode muito bem ser revertido nesse sentido. Soma-se a isso os impostos federais e agora o ICMS também em redução, você pode ter algum impacto nesse custo para o pessoal que utiliza diesel e gás de cozinha. O outro componente, que é a gasolina, não precisa de incentivo nenhum, até porque o Brasil tem o etanol, tem o álcool, que é muito mais competitivo e muito mais um produto brasileiro. Eu conversava ontem aqui com o Ismael Perina, produtor de cana-de-açúcar, fornecedor de cana, e ele estava dizendo, se a gente deixar a gasolina comprometer o etanol, o Brasil perde o seu produto, que é a indústria de etanol. Portanto, como disse o Ismael Perina, não podemos deixar morrer o etanol. Cristina, Grêmio, rapidamente, por favor, em relação a essa possibilidade de recursos para os caminhoneiros, o desafio é tentar conseguir o dinheiro, né? Veja, eu estava lembrando aqui que ontem nosso colega Rodrigo Constantino trouxe uma notícia exclusiva aqui para a Jovem Pan. Ele conversou pessoalmente por telefone, aliás, com o ministro Paulo Guedes, e Paulo Guedes já teria aventado a possibilidade de pegar esse dinheiro de desestatização de empresas que estão sendo feitas aí, a exemplo da Eletrobras. Não se falou em pegar dinheiro de impostos do contribuinte. Isso não foi cogitado pelo governo até agora. Isso quem fala é a oposição para tentar melar a proposta do governo, mais essa proposta, né? Veja, o governo está tentando aí, com vários acenos, inclusive apoio do legislativo, achar soluções para um problema que é de todos. Não está tentando intervir no preço como fez o governo argentino e fizeram alguns outros governos e provocando, obviamente, falta do produto. Então, a gente precisa acompanhar as soluções, as tentativas de soluções e não ficar inventando moda para tentar denegrir as tentativas do governo.